Nessa etapa vamos fazer algumas análises em relação ao arquivo de CNPJs. Na nossa pasta aqui do projeto, eu tenho a pasta Data, Database e a pasta Env. Na verdade, nós estamos aqui no ambiente virtual do Python. Então vamos lá, na pasta Data nós temos o arquivo CNPJs. Eu quero primeiro fazer uma verificação em relação a valores repetidos. Então como que nós podemos fazer isso aqui? Nós utilizamos o comando unique, ou unique, e passamos o "-d" maiúsculo. Vamos verificar se tem valores repetidos. Nesse caso não tem. A segunda verificação, eu quero analisar se dentro do meu arquivo tem CNPJs que são inválidos. Por exemplo, CNPJs que tem essa sequência assim, ó, que às vezes são dados que são colocados, né, aleatoriamente. Então, se tiver CNPJs que tiver essa sequência, eu quero fazer a remoção. Como é que nós podemos fazer essa verificação? Para isso, nós utilizamos o grep. Eu já tenho aqui o comando pré-configurado, mas na verdade aqui nós estamos criando um regex que está falando assim, ó, eu quero encontrar sequências que sejam repetidas, né, uma determinada sequência eu defino, que tenha 0, 1, 2 até 9. Então ele vai pegar tudo que for sequência da mesma ou do mesmo caractere. Então aqui eu defino a quantidade acima de 6. Então se eu colocar aqui 5 e der um Enter, você vai notar que ele vai começar a localizar CNPJs que tem sequências a partir de 5. Sequências repetidas a partir de 5. Nesse caso tem muitos. A gente pode limitar isso aqui a partir de 6. Opa, aqui é 6. Quem define aqui a sequência, se você analisar, eu estou criando um grupo, aqui ó, fechando por esses colchetes, e aí eu defino aqui, entre chaves, o 1, que aí define que eu quero apenas um único item desse grupo, e aqui eu encapsulo ele com um grupo, e esse grupo ele é especificado aqui ó, com o retrovisor, /1 significa o primeiro grupo, e aí eu defino a quantidade de repetições que eu quero aqui com 6, acima de indefinido, tá certo? Então é basicamente isso. Se nós dermos um Enter, tu vai notar que na sequência ele está localizando ó, apenas sequências que são a partir de uma quantidade de 6 itens repetidos, né? Então isso é bem importante porque aqui eu já começo a verificar se tem realmente CNPJs inválidos. Se tiver, eu faço a remoção desses caras. Eu acredito que o "-n" aqui, ele também vai funcionar, porque ele vai dar o número da linha. Deixa eu verificar aqui. Ó, realmente ele está funcionando. Deixa eu eliminar aqui para simplificar a coisa. Se você perceber, com "-n" ele mostra o número da linha. E aí o que eu vou fazer? Achando os CNPJs, eu vou fazendo a remoção, especificando o número da linha que eu quero remover. Nesse caso, eu não vou ter nenhuma incidência, então aqui eu vou utilizar todos esses. Então perfeito, fizemos essa consulta. Isso aqui já vai ser uma garantia de que não tenho repetidos e também não tenho CNPJs inválidos. Limpeza essa que nós fizemos na primeira aula também. Agora iremos fazer a questão de consulta dos CNPJs. Eu não vou fazer direto na base, vamos primeiro entender como é que nós iremos tirar essas informações e definir realmente quais informações serão utilizadas para o nosso banco de dados. Para isso vamos utilizar um comando curl, e aqui eu já tenho alguns comandos pré-definidos. Eu já vou modificar aqui, ó. O primeiro comando que eu vou utilizar é esse comando aqui. Eu vou passar um curl, passar o caminho da requisição da API, especificar o CNPJ e eu vou dar um Enter. A partir do momento que deu Enter, você nota que ele já trouxe as informações do CNPJ, porém muita coisa aqui é inútil. Então o que eu vou fazer? Ó, aqui do lado eu vou chamar o mesmo comando curl, só que eu quero especificar os campos. Então para isso eu vou utilizar o JQ, só que aí eu utilizo um del. E aqui dentro do del eu passo os campos que realmente eu não quero que venha dentro da consulta, como por exemplo atividades secundárias, o QSA, motivo da situação, data da situação e etc. Tudo bem? Então quando eu der um Enter aqui, você vai perceber que ó, o limite agora reduziu. Eu tenho apenas ali a atividade principal, que é o KNAI, e todas essas outras informações. Então todo aquele volume de informação que veio aqui do lado, eles não serão úteis. Eles serão desconsiderados, tá certo? Muito bem. Essa é a primeira etapa, definir o que realmente vai ficar, para a partir daqui eu começar a
a fazer a preparação. Agora eu tenho ali, ó, atividade principal. Esse campo aqui vai ser relacionado ao KNAI. Então, sabendo disso, eu preciso criar uma forma de extrair essas informações. E como é que eu vou fazer? Aqui, ó, com esse JQ, eu estou passando a atividade principal. Como ele é uma lista, eu passo o índice 0 e passo o nome code. E aí depois eu passo o outro campo que eu quero, atividade principal na mesma estrutura aqui de lista, no índice 0, ponto text. Dando Enter, você vai ver que eu obtive ali os dois resultados, tanto o número do KNAI como o seu respectivo nome, tá? Então essa é a primeira informação que nós queremos. Lembrando que primeiro nós vamos construir um tabelão, então todas essas informações serão colocadas em uma única tabela. Depois eu quero definir quais são os campos que irão fazer parte da tabela de clientes. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui um comando. Para a tabela de clientes, nós iremos utilizar aqui o campo data da situação, o campo nome, abertura, CNPJ, status e capital social. Então, para a tabela de clientes, iremos extrair essas informações dessa estrutura aqui do lado. Dando Enter, pronto, está ali, ó, as informações que nós iremos precisar. A próxima etapa é definir o campo ou os campos que irão fazer parte da tabela de endereços. Então, vamos dar um secure aqui. Então, os campos que irão compor a tabela de endereços serão esses: bairros, logradouro, número, CEP e município, e o F. Então, dando Enter, está aí as informações. Aí aqui tem uma outra questão. Quando o telefone ele vem com um número, beleza, mas às vezes ele vem com mais de um número. E como é que nós iremos fazer para poder obter todos esses números? Porque nós precisamos. Imagina que ele tem telefone fixo e celular. O celular vai ser extremamente útil para uma comunicação via WhatsApp. Então nós precisamos criar uma forma de extrair esse telefone de forma inteligente, porque se tiver mais de 2, a gente precisa criar isso em uma forma de lista, para que depois a gente faça um loop nessa lista, identificando a quantidade de itens. E aí sim a gente começa a distribuir isso na tabela de clientes, telefones, vinculando o ID do cliente. Então ele pode ter um, como pode ter 10, 20 telefones. Então para isso nós desvinculamos da tabela principal e criamos essa tabela auxiliar de controle de telefones. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Vê só. Aqui na tabela telefones, aqui ó, eu estou utilizando um ponto telefone e utilizando um split, porque quando um CNPJ ele retorna mais de um telefone, ele tem um delimitador que é um barra invertida e um espaço. Então aqui eu tenho um exemplo de CNPJ, eu vou dar um Enter, e você nota que ele tem 2 CNPJs. Se você analisar aqui, ó, ele trouxe os 2 telefones em forma de lista. Então é basicamente isso que eu quero. Se ele trouxer apenas um, ele vai trazer apenas um item dentro dessa lista e eu faço ali a extração, um loop dentro dessa lista para obter os índices respectivos. Muito bem. Então aqui a gente já tem as informações que nós precisamos. Extração dos dados de KNAI, extração dos dados do cliente, e extração dos dados do endereço e extração dos telefones. Então basicamente essas são as informações que nós precisamos para construir o nosso banco de dados. O que a gente vai fazer agora é colocar a mão na massa e construir primeiro a tabela ou tabelão, que vai ser construído em SQLite, para poder armazenar todas essas informações. Com essa tabela construída, nós iremos partir para a questão de ETL, né? Tratamento, manipulação dessas informações, removendo, por exemplo, números de telefones inválidos, e-mails inválidos. Se tiver um e-mail e um telefone no mesmo cliente que não estejam de acordo, a gente descarta, para que realmente os dados que fiquem dentro do nosso banco de dados sejam dados válidos e que realmente tenha sentido nós deixarmos essas informações dentro do banco. Então, após essa construção, a gente parte para a segunda etapa de análise para realmente remover tudo que não serve para o nosso banco. Então, aqui a gente encerra essa etapa e agora a gente vai começar a colocar a mão na massa. Eu vou limpar tudo aqui para construirmos a questão do banco de dados. Então, a gente já continua. Agora vamos iniciar o processo de construção do banco de dados. Primeira coisa, eu vou acessar a pasta Database. E dentro dessa pasta, vamos chamar aqui o TMD Click. Eu vou chamar o banco de dados de Database, tá? Pode ser qualquer outro nome. Então vamos dar o Enter. A princípio aqui nós iremos construir o tabelão
que irá compor todas as informações que iremos fazer da extração dos CNPJs, mas posteriormente nós iremos distribuir isso em outras tabelas. Aparentemente, utilizando esse tabelão parece ser mais simples, mas a longo prazo, se os dados não estiverem corretamente modelados, você vai perceber que o ganho de tempo que nós vamos ter aqui, lá na frente, ele vai ser uma perda de tempo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos chamar aqui o procedimento, né, create table, e vamos chamar essa tabela de data CNPJs. Ou pode ser qualquer nome aqui, tá? CNPJ. Aqui vamos abrir e fechar. Muito bem. Eu vou iniciar aqui a construção. Todos os itens serão do tipo text, porque nesse caso eu não quero fazer nenhuma verificação específica. Então, para simplificar, eu vou construir aqui os itens, tá? E na sequência a gente continua. Muito bem, aqui está a estrutura base da tabela principal, com os campos que nós queremos realmente fazer uso deles. Então vamos dar um Enter. Muito bem, foi construído. Vamos dar aqui um ponto tables e verificar, ó, a tabela data CNPJ foi construída. A próxima tabela que iremos construir é a tabela de clientes. Então vamos iniciar aqui a construção. Create table chamada de clientes. Muito bem, abrindo aqui e fechando. Todas elas terão o campo ID, então por padrão aqui, ó, ID vai ser do tipo integer. Esse campo ID ele vai ser uma chave primária, então vamos chamar aqui, ó, primary key, e também vai ser do tipo autoincremento, vírgula. Agora vai vir os campos que nós queremos que faça parte da tabela de clientes. Para isso eu já vou construir aqui e depois a gente continua. Uma ressalva aqui, tá, do campo CNPJ é que ele tem que ser do tipo not null, porque é um campo que não pode receber valores nulos, tá? E também ele tem que ser do tipo unique, porque eu não quero que ele tenha valores repetidos, tá? Então tem que ser apenas valores únicos, com exceção aqui das outras informações, mas o CNPJ em si, ele precisa ter esse controle. Muito bem, aqui ó, finalizamos a estrutura da nossa tabela de clientes. Vamos dar um Enter, perfeito. Foi construído, dando o tables aqui, ó, está ali, tabela de clientes. Aqui do lado eu vou mostrar a estrutura do nosso documento, aqui para facilitar. A próxima tabela é a tabela de KNAIs, então vamos chamar aqui um create tables e vamos chamar aqui de KNAIs. Muito bem. A tabela de KNAI também terá o campo ID, então vai ser do tipo integer. Vai ser um campo de chave primária, primary key, e também vai ser do tipo autoincremento, vírgula. Aqui nós teremos um campo chamado de KNAI code, vai ser do tipo inteiro, integer, também vai ser not null, e vai ser um campo do tipo unique, porque nós não queremos que tenham números repetidos ou códigos repetidos para o mesmo KNAI. Depois também teremos aqui o campo code text, que é o nome efetivo do KNAI. Então, KNAI text será do tipo text. Ok, concluindo aqui, vamos dar um Enter, está aí, ponto tables, e as tabelas estão criadas. Agora vamos construir uma tabela que vai compor informações de duas tabelas. Ela será importante para vincular o KNAI e vincular o cliente. Lembrando, nós teremos uma tabela só com os KNAIs e seus códigos. Isso aí nós iremos fazer com base no ETL. Nós iremos fazer uma consulta dentro daquela primeira tabela, remover tudo que é duplicado e cadastrar dentro da tabela de KNAIs. E aí depois a gente vai fazer a vinculação. Então vamos lá. Então vamos chamar aqui o create table. Vamos chamar de KNAIs clientes. Muito bem. Dando Enter. Aqui vai ter a mesma coisa, tá? Vai ter um ID. Então vamos colocar aqui ID do tipo inteiro, integer. Vai ser também primary key. Então vamos chamar aqui primary key.
e também vai ser do tipo autoincremento. Muito bem. Aqui vai vir duas informações importantes, que vai ter um campo chamado de cliente, o cliente ID, que vai ser do tipo integer, e também teremos o campo que vai ser o cliente, tá errado aqui, né? Cliente ID, na verdade aqui é KNAI ID, né? KNAI, tracinho ID, que será também do tipo integer. Lembrando aqui que eu tenho que alterar. Cliente ID, KNAI ID. Só que como são campos que vão referenciar outras tabelas, nós precisamos utilizar aqui chaves estrangeiras. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui foreign key. Vamos passar aqui. E precisamos referenciar aqui, por exemplo, o campo cliente tracinho ID. Ele vai referenciar um campo externo de outra tabela. Então, vamos chamar aqui o reference. Qual que é a tabela? A tabela de clientes. E aqui vai ser o campo ID. Então, esses dois campos irão se relacionar. Mesma coisa aqui, vamos repetir. Foreign key. E aqui, ó, a gente vai chamar o KNAI tracinho ID. E vamos passar reference KNAI ID. Pronto, então as tabelas estão relacionadas. Agora vamos dar um Enter. E perfeito. Se dermos aqui um ponto tables, está aí. Agora vamos construir uma outra tabela para gerenciar os telefones. Então vamos lá. Create table. Aqui vamos chamar de cliente telefones. Enter. Aqui mesma coisa, um campo ID do tipo integer. Vai ser um tipo de campo chave primária. Então primary key, autoincremento. Mesma coisa, o campo cliente tracinho ID, que vai ser do tipo inteiro, porque vamos referenciar ele na tabela de clientes para vincular os telefones. Ok, opa, integer. Aqui vai ter o telefone, que vai ser do tipo text. E aqui por último vamos fazer o foreign key, referenciando aqui o campo cliente ID. Vamos utilizar o reference lá na tabela de clientes, lá no campo ID. Então, vamos passar aqui no campo ID. Perfeito. Opa, aqui fechando, ponto tables, e foi criada a tabela. E por último a gente vai criar a tabela de endereços. Então vamos lá. Create table cliente endereço. Mesma coisa, um ID integer, terá o campo primary key, chave primária, e também vai ser do tipo autoincremento. Aqui terá os campos que irão compor o endereço. Então vou construir aqui e a gente já continua. Muito bem, aqui está construída a tabela de clientes, de endereços de clientes, né? Vamos dar um enter, ponto tables, e está aí a estrutura das nossas tabelas. Tabela cliente endereço, cliente telefones, a tabela de clientes, a tabela de KNAIs e clientes, e a tabela que é data CNPJ, que é o tabelão, que será a base para fazermos a extração, eliminação e ajustes na nossa estrutura de banco de dados. Então, com isso, nós construímos o modelo relacional das nossas tabelas, ou esquema, e a partir daqui a gente vai iniciar o processo depois de SQL, fazer essa parte de extração, tudo bem? Mas a princípio aqui, nós encerramos essa aula e continuamos na próxima com mais análise e tratamento dessas informações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui!